Olá para vocês, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje, então, já são 11 de junho de 2025. Já estamos aí bastante próximos do nosso dia de Santo Antônio. Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso Café com Santo Antônio. Muita gente já está aguardando a sexta. É terça, mas o pessoal está com a cabeça na sexta. E até nós mesmos. Por isso, nós convidamos hoje o Frei Edgar para vir falar um pouquinho sobre esse santo tão querido, tão popular aqui no Brasil, porque a gente sabe que na sexta-feira ele vai estar ocupado. Então vamos falar hoje sobre Santo Antônio. O Frei Edgar todo mundo já conhece, ele já faz parte da nossa família, né? Frei, bom dia! Muito bom dia, prazer enorme de estar junto. E realmente celebrar Santo Antônio é uma boa oportunidade para todos nós olharmos, né, por esse grande santo e o seu exemplo para hoje, para que a gente possa também aprender com Santo Antônio. Santo Antônio ele é muito querido em todo o país, eu acredito, porque a devoção chegou assim que os portugueses chegaram aqui no nosso país, né? Então os freis já vieram juntos, nós rezamos a primeira missa aqui com o Frei Henrique, e aí depois trouxemos então a espiritualidade franciscana e junto veio Santo Antônio, porque justamente Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, e é muito amado em todo Portugal. Quando eles vieram para o nosso país, trouxeram essa devoção, e dessa forma foi se espalhando por todo o país. Depois os milagres foram acontecendo também, e depois disso o nosso país, que é muito criativo, né? As pessoas são muito criativas, acabaram se envolvendo com essa questão de santo casamenteiro e tudo isso. Então eu acredito que tudo isso fez com que ele se tornasse esse santo tão querido e tão amado, né? Basicamente junto com São Francisco. Então o nosso seráfico pai, São Francisco e Santo Antônio, são os mais conhecidos do nosso país, né? Logicamente. Santo Antônio, ele conheceu os frades em Lisboa, Portugal, ele é português, e ele se apaixonou, ele já era padre, ele então se apaixonou pelo ideal de São Francisco, falou: quero viver isso. E ele foi para a Itália para encontrar com São Francisco pessoalmente. Então, os dois se encontraram em Assis, e São Francisco então deu o nosso hábito, que é essa roupa que a gente utiliza, né? Ele deu para Santo Antônio e mudou o nome, né? Porque antes chamava Fernando. Exato. E aí mudou para Frei Antônio. E aí ele passou a trabalhar, porque ele não era conhecido, ele era de outro país, né? Então ele não era conhecido ali entre os freis. E aí dessa forma ele foi trabalhar nos ofícios mais simples do convento, começou como porteiro, depois foi para a cozinha, então ele trabalhava de modo bastante simples. Embora ele já tivesse uma cultura muito grande, né? Sabia a Bíblia de memória, todos os textos bíblicos, um grande teólogo, mas ele não se mostrou, ele não quis aparecer assim, né? Não tinha essa soberba. E aí com isso ele ficou fazendo esses ofícios bastante simples dentro do convento. Até que um dia tinha lá uma celebração importante, os frades dominicanos e nós estávamos todos nessa celebração, tinha o bispo, tudo isso, e o pregador não apareceu para fazer a pregação, como era chamado naquela época, né? Ele dava muita importância à pregação da celebração da missa. E aí quem faria, falou com os dominicanos, eles não aceitaram, falou com os outros freis superiores, não aceitaram, e alguém teve a ideia, falou: não, aquele Frei Antônio é bom, já escutei e tal, e aí chamou, e ele fez uma pregação lindíssima, de improviso, coisa mais linda, e aí se tornou conhecido, começou a aparecer, e junto disso também vieram os milagres, né? Ele fez muitos milagres em vida. Quero falar sobre esse assunto, questão dos milagres. Ah, sim, tem muitos milagres. Tem muitos, mas eu queria que o senhor citasse alguns pra gente. Olha, tem um que eu gosto muito e acho que é muito interessante, que é o da justiça, né? Justiça social, principalmente. Mas vou contar esse, mas depois vou contar outros também. Uhum. Esse milagre foi com o pai dele. O pai dele tinha sido preso injustamente, né? Lá em Portugal. Então alguém inventou uma mentira e tudo isso, fez um falso testemunho, e o pai dele tinha sido preso, ia ser julgado e provavelmente condenado. E ele estava lá na Itália, então ele não podia estar lá com o pai dele. Mas de forma milagrosa ele apareceu lá e desvendou, né, toda a mentira, fez com que a pessoa que estava mentindo
revelasse que era uma mentira e tudo isso. E ao mesmo tempo ele estava lá na Itália também, junto com os freis, várias pessoas viram. Então muitas pessoas viram Santo Antônio lá na Itália e muitos viram ele também lá em Portugal. Ou seja, realmente foi um milagre de bilocação, né? Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Chama assim, né? Bilocação. Exatamente. Ele tinha esse dom. Ele tinha esse dom. Então esse, pelo menos, é muito comprovado, com várias testemunhas, porque ainda hoje, né? Muitas pessoas acompanham hoje em dia um processo de canonização e tudo, mas naquela época também já existia isso. Existem os testemunhos, né? A veracidade, se houve realmente aquele milagre ou não, para depois receber o título de santo. Então naquela época também tinha. Agora é claro que ele já tinha vários milagres em vida, né? E esse era um desses milagres também. Um outro que eu acho que é interessante, que é também relacionado a essa história de santo casamenteiro, né? Vamos falar sobre isso, porque felizmente ou felizmente devemos atribuir a ele essa causa. Como é que é? Olha, essa questão é bastante interessante, porque em vida, Santo Antônio ele gostava muito das pessoas, né? E recebia as pessoas, tratava as pessoas com carinho, tinha sempre um coração aberto para as pessoas. Ele é muito diferente de São Francisco. Acho que também é bom a gente entender isso, né? São Francisco tem toda a questão ecológica, questão de lidar com as criaturas, né? Santo Antônio é diferente, cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, né? E Santo Antônio também, embora seja um filho predileto de São Francisco, dessa espiritualidade franciscana, ele viveu com simplicidade, com pobreza, era muito radical nisso, né? Tanto que ele foi superior da nossa ordem, um superior assim, que tratava as pessoas com muito carinho, né? Tratava os freis com muito carinho, e sempre quando tinha um problema, porque com pessoas sempre tem problemas, ele ia para conversar com o frei, que era o súdito, né? Conversava com muito carinho, explicava as coisas para que a pessoa se convertesse, né? Para que o próprio frei falasse, não estou bem, né? Então tem que melhorar, né? Então ele tinha um carinho e as pessoas gostavam muito dele, né? Isso porque a gente leu depois, agora, com os testemunhos e tudo isso, né? Mas em todo caso, falando sobre a questão do casamento, então ele conversava com as pessoas, e um casal jovem, nós estamos aí na Idade Média, precisava pagar o dote, eles não tinham recurso para isso, né? E estavam apaixonados, gostavam demais um do outro, mas era impossível ficar juntos se não pagasse o dote. O que aconteceu? Eles foram pedir para Santo Antônio, né? Ajuda nós, dá um jeito aí, ajuda nós. Aí ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro, era um fradezinho pobre. Ele falou, então vamos ali foi lá no mercado, tinha um senhor lá, né, no mercado, e um comerciante, e ele falou, olha, o senhor pode, né, fazer essa oferta e tudo isso? É claro, o comerciante não aceitou, né? Então o comerciante, para brincar com Santo Antônio, pensou, vou, né, fazer uma gozação com ele, então falou, vamos fazer o seguinte, tem aquelas balanças, né, vou colocar uma pena aqui do lado e a moeda, vamos ver se vai equilibrar, né? Então foi feito desta forma. É claro que ele falou, a pena não vai pesar nada, então não vai dar nada, né? Ou seja, não vou perder dinheiro nenhum, né? Aí Santo Antônio falou assim, tá bom, eu aceito. Aí ele foi colocando as moedas e não equilibrava, porque a pena estava mais pesada que as moedas. Esse ano eu coloquei a missa meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Nosso bispo auxiliar, Dom Ricardo, vai estar conosco. De quinta para sexta. Isso, de quinta para sexta, né? Do dia dos namorados pro outro dia. Oi, né? Olha aí, minha gente. Então, meia-noite. Você pode estar em algum lugar, né? Às vezes você foi lá para a festa no Arraiá, fica por ali até perto da meia-noite. Meia-noite você já vai para a missa, e aí depois você já vai dormir, já levanta, vai trabalhar, e tá tudo bem, você já foi na missa de Santo Antônio do dia 13, né? Então a primeira missa é meia-noite. Aí depois é 6 da manhã, né? 6 da manhã, 7, 8 e assim segue de hora em hora. De hora em hora. Até às 20 horas. E à noite, então, a última missa é às 20 horas com o cardeal Dom Damasceno, né? Então, todas as celebrações, de hora em hora, você pode ir. Nós temos confissões o dia todo, né? Vários freis, os padres ali do setor que sempre me ajudam, né? Nosso setor ali do centro, todos os padres ali vão estar lá para ajudar nas confissões o dia todo. A bênção que os freis franciscanos oferecem para cada peregrino, cada romeiro que for lá, independente da sua situação
vamos dizer, sacramental, né? Ele vai receber a bênção de São Francisco, né? E de Santo Antônio, então vai receber essa bênção o dia todo. E o pão, né? Que é claro, nós falamos sobre o pão e estamos dando esse destaque para o pão de Santo Antônio. Aliás, esse ano tem uma novidade também, né? Porque o nosso pão de Santo Antônio vai estar com a imagem de Santo Antônio, né, no pão. Então é uma novidade para esse ano também. Que lindo! Então quem for lá vai receber o pão com a imagem de Santo Antônio. Ah, eu quero. Não sei como se fala isso, né? Dentro do pão ou em cima do pão, enfim. Ali no próprio pão, né? Não é uma imagem colada no pão, né? Entendi. Mas de tal forma que o pão já vai trazer a imagem, não sei qual é a expressão certa para dizer isso. Mas em todo caso vai ter ali, né? E vai ter também o bolo de Santo Antônio, que é algo também que foi aparecendo aí nos últimos anos. E esse ano nós colocamos também o bolo de Santo Antônio no dia 13. Aí vai ser lá no Arraiá, né? Nós vamos fazer lá um bolo de Santo Antônio. E aí sim, vamos colocar umas imagens, né? Uma imagenzinha pequenininha, que a gente vai colocar dentro de alguns bolos, né? Uns vão ter, outros não vão ter, né? Aí vai depender da pessoa, da pessoa, na verdade, porque ela vai comprar o bolo e não vai saber se vai estar lá dentro ou não, né? Ah, entendi. É um tipo de uma brincadeira, né? Para que a pessoa possa lembrar de Santo Antônio, enfim, né? Fazer sua oração. É uma graça, né? É um tipo de uma brincadeira, assim, para que a pessoa possa também adquirir esse pão e ver se a imagem está lá dentro ou não, né? Ah, eu quero que tenha no meu, viu? Eu quero a imagem do meu pão e do meu bolo. Mas agora é o seguinte, uma coisa é o dia de Santo Antônio e tem a quermesse. Sim. Vai ter quermesse no dia de Santo Antônio? Tem, o dia todo também, né? Nós estamos, então, ali com o santuário, com toda essa programação religiosa, muito bonita, muito interessante, e paralelo, né, no estacionamento, ali nas quadras do nosso colégio, acontece o Arraiá, que já vai ter, então, no dia 12, que é o dia dos namorados, né? Já vai estar acontecendo o Arraiá, e no dia 13 é o dia todo, né? A partir de 9h30 da manhã, já pode tomar um café, já pode almoçar conosco, porque as barraquinhas vão estar abertas. Durante todo o dia, enquanto a pessoa, então, depois da missa, pode ir lá fazer um lanche. Pode, a gente fala de almoço, mas não é uma boa expressão, né? Na verdade, são todas as barraquinhas abertas, né? Então vai estar o pastel aberto, vai estar galinhada, arroz carreteiro, caldo, enfim, todas as outras barracas, né? Abertas ali, e um pouquinho, né? Já às 9 e pouca, já vai ter também café, cappuccino, etc. Café, chocolate, enfim. Cada barraca vai estar funcionando, né? As nossas 18 barracas funcionando o dia todo. Então você pode ir no horário que você achar melhor, né? Participa da missa e depois vai para o Arraiá, faz a sua alimentação ali, né? Fica um pouquinho conosco, se diverte ali conosco, né? E depois volta para casa. Então você fica o dia todo até a noite, aí o Arraiá funciona à noite também, né? Até ali umas 10, 11 horas, enfim, quando tiver pessoas ali, vamos ficando ali com o nosso Arraiá. Então, a ideia é que a pessoa possa ir lá no santuário, né, fazer a sua confissão, participar da missa, receber a bênção, pegar o pão de Santo Antônio, né, e levar para sua casa, ou levar para alguém que está doente, né, porque também tem todo esse sentido do pão. É, né? Verdade. Você levar o pão, às vezes a pessoa está doentinha, ou está triste. Não pode né? ir. Às vezes você conhece alguém que começou, né, a ficar triste por algum motivo, está se afastando das pessoas, né, está começando a ficar só dentro do quarto, não está mais participando da vida ativa da comunidade, né? Então leva o pão de Santo Antônio para ela, fala, trouxe um pão para você, para te alimentar, né, para te fortalecer, para trazer esperança para o seu coração. Está aqui um pão de Santo Antônio. A pessoa pode guardar, pode comer, não há nenhum problema nisso, né? Muitas pessoas guardam. Interessante, porque eu também já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, que levam para casa, guardam, ou colocam dentro do arroz, sei lá onde colocam, e fica o ano todo. Macinho, né? Sim, é verdade, questão fica do arroz. Macinho, né? E fica o ano todo, macinho, normal. Mas não há nenhum problema se ele endurecer também, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Eu acho que tudo é para você lembrar. Né? E depois, se também quiser consumir, agora nós vamos ter também no santuário o pão durante a semana, qualquer dia que você for lá vai ter pão, você pode adquirir o seu pão, né?
e levar para sua casa. Então, se por acaso você consumiu o seu, né, por qualquer motivo, vai lá no santuário que tem outro, você pode receber outro, né, leva e assim por diante. Paz e bem. Paz e bem. Obrigada, Frei. Obrigada por ter vindo aqui dar essa entrevista maravilhosa. Como é bom falar de Santo Antônio, né? Dava nem vontade de parar. De tanta coisa boa, né? De tanto ensinamento, tantas curiosidades. A vocação é esse chamado que Deus faz ao nosso coração. Um convite para uma vida com propósito. Mas como reconhecer esse chamado? Cada pessoa tem sua própria história de encontro com Deus. Muitas vezes, o processo de discernimento é uma jornada de escuta, silêncio e confiança. As irmãs Clarissas do Mosteiro de Santa Clara, em Brasília, compartilham suas experiências. Entrei num discernimento vocacional, conheci várias irmãs, mas nenhuma me chamava a atenção. Então eu pensava assim, então não é isso não. E aí um sacerdote que me acompanhava falou assim, conhece as irmãs Clarissas, né? E o que tem lá que as outras não têm? E aí quando eu cheguei aqui, não que as outras não tenham, né? Mas aqui tinha aquele amor de Deus por mim, né? E para mim isso ficou muito forte, né? E eu rezava bastante. A primeira vez que eu vi a irmã, o que me chamou mais a atenção foi a alegria, né? E a simplicidade. Para mim, ficou muito forte a questão assim, do desapego, né? Tanto o desapego da minha família, como o desapego também assim, das coisas, das pessoas, dos amigos, do mundo, né? Acho que a questão assim, de colocar Deus no centro, né? Deus está me chamando e eu que tenho que dar essa resposta. Né? Então, cada dia eu preciso dar essa resposta, né? Quem é o Deus que eu sigo, né? Eu estou aqui por quem? Para as Clarissas, o que mais atrai é justamente essa entrega profunda e o mistério da vida contemplativa. Uma experiência que a gente tem muito forte é que a questão assim, da nossa vida, por ser escondida, nossos filhos também são, de certa forma, escondidos. Não que eles não existam, mas que muitas vezes nós estamos aqui, fazemos e doamos por este amor a Deus, mas quem conhece é Ele, né? Como a irmã falou, né? O nosso apostolado aí fora, muitas vezes é levar o mundo, de Deus para o mundo, né? E a gente não, é diferente, né? Levamos o mundo para Deus, né? Na oração a gente faz isso, né? Leva o mundo para Deus, né? Nas intenções que nos chegam, nos pedidos de oração, tantos pedidos, né, que chegam para nós, e a gente está sempre nessa oração, né? Mas seguir um chamado nem sempre é fácil. Medos, dúvidas e renúncias fazem parte do caminho. Mas é na superação desses desafios que a vocação se fortalece. Agarrar na fé, porque teve o desafio da incompreensão das pessoas, de não aceitarem, também a própria incerteza nossa, né? Que por mais que nós sentimos muito forte no coração, é isso, mas às vezes a gente quer algo concreto, né? Assim, eu quero uma certeza concreta. E muitas vezes nós não temos essa certeza concreta. Sentir um chamado é um gesto de amor de Deus. E o medo é natural diante do desconhecimento. Mas quem deixa-se guiar pela fé descobre que o caminho, mesmo difícil, é repleto de sentido e realização. As pessoas muitas vezes ficam admiradas. Mas, nossa, você é religiosa? Sim, eu sou religiosa. Mas, assim, dessa admiração mesmo, de ver a graça de Deus operando, né? Assim, nossa, Deus faz, né, na vida de todos, né? Independente de como viveu, de como é, de temperamento, Deus faz. Estamos aqui para doarmos totalmente a Deus. Então, alguns se admiram, né? Mas como, né? Vocês aí, todas, só mulheres, vivendo juntas, fechadas, não sai, né? Mas assim, é graça de Deus, né? E alguns depois, a partir do momento que começam a conviver conosco, percebem, nossa, realmente vocês são felizes, vocês são alegres, né? Não quer dizer que vocês estão frustradas, não representa nada disso, mas é a Deus mesmo. A vocação não é apenas para si, mas para transformar o mundo ao redor. Ela traz frutos concretos de paz, amor e serviço, que iluminam a vida de quem a vive e de todos que dela se aproximam.
Então é esse salto na fé, né? Esse estar nessa busca mesmo, de confiar em Deus e se entregar a Ele inteiramente. Então, a partir do momento que eu fiz a experiência, não, eu estou aqui pelo chamado que o Senhor fez para mim. Então, a partir desse momento, eu fiz, nossa, é com Jesus, foi para corresponder esse amor a Ele. Então, fui capaz, né, também de enfrentar, vamos dizer assim, esse desapego, né, desse deixar tudo, deixar pai, deixar casa, deixar tudo para seguir a Jesus. Já final do nosso Café com Santo Antônio, o Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.